Meu nome é Thalita e eu vou falar sobre os princípios gerais da imunologia do transporte. Então, ele é um campo essencial para o nosso corpo, para a gente entender que o nosso sistema imunológico ele reage ao transporte dos órgãos e do tecido. E vou falar um pouco sobre o que é a imunologia do transporte. A imunologia do transporte estuda a resposta do sistema imunológico, do receptor ao enxerto de órgãos ou do tecido de um doador. O principal desafio é a rejeição, onde nossos órgãos identifica como estranho e tenta destruí-lo. Então, existem 3 tipos principais, de rejeição, que é a hiperaguda, a aguda e a crônica. Então, a rejeição hiperaguda ela ocorre minutos após transplante, devido aos anticorpos pré-existentes no receptor contra o enxerto, e a rejeição aguda desenvolve dias ou semanas após o transplante, mediante a célula T que ataca o enxerto, A rejeição crônica ela manifesta meses ou anos depois, cicatrizada por danos progressivos do enxerto, levando à perda funcional. Vou falar um pouco sobre os linfócitos, O linfócito ele desempenha um papel crucial na rejeição do enxerto, Já os linfócitos TCD4+, ele reconhece os antígenos apresentados por moléculas MHC, da classe 2. Ele ajuda na ativação de outras células, do sistema imunológico. E já o linfócito CD8+, ele reconhece antígenos apresentados no MHC, classe 1, e tem a capacidade de destruir diretamente as células do enxerto. Então, além de compreender os mecanismos da rejeição, os avanços científicos têm sido fundamentais, para o sucesso do transplante. A cada ano surge novos medicamentos, além de compreender o mecanismo da rejeição, os avanços científicos têm sido fundamentais, para o sucesso dos transplantes. E a cada ano que passa, surge mais medicamentos, a qualidade de vida do paciente dura a longo prazo e também é importante destacar o papel da equipe multidisciplinar no acompanhamento e monitoramento pós-transplante. Após o transplante, o paciente precisa de acompanhamento frequente com os exames. Às vezes é bom fazer uma biópsia do órgão transplantado, que isso ajuda muito a identificar os sinais precoces de rejeição. Novas abordagens estão sendo testadas, como o uso de terapias com células T reguladas que ajudam a frear a resposta imune contra o enxerto. Então, novas abordagens estão sendo testadas, como o uso de terapias com células T, reguladoras, que ajudam a frear, a resposta imune contra o enxerto, Então, a importância da doação de órgãos, Tudo isso só é possível graças à doação de órgãos. Uma única pessoa pode salvar várias vidas, com doações de coração, de pulmão, de fígado, de rins, de pâncreas, até dos tecidos côneas, da pele. Fala sobre isso com a família e deixar registrado sua vontade de doar, É um gesto solitário que pode transformar várias vidas. Então, é muito importante, a doação de órgãos, porque tudo isso é possível graças à doação de órgãos, Uma única pessoa pode salvar várias vidas, com doação de coração, pulmão, rins, fígados, pâncreas, até tecido da córneas, da pele. Falar sobre isso com a família ajuda muito, Às vezes tem vontade de ser doador, É um gesto solidário, que pode transformar várias vidas, Portanto, estudar a imunologia do transporte é mais do que entender a rejeição das células, É entender como salvar vidas também, Resposta imunológica adaptativa aos enxertos. Os principais responsáveis por essas respostas são aloantígenos, que são moléculas do complexo de maior compatibilidade. Elas são altamente variáveis entre os indivíduos. E o nosso corpo reconhece essas diferenças como estranhas, que podem levar à rejeição. Esses antígenos
são herdados dos pais, o que explica porque alguns transplantes são aceitos e outros não. Além disso, também existe os chamados antígenos de histocompatibilidade secundária, que causam respostas mais leves ou mais lentas. Reconhecimento do haloantígenos pelas células T. Existem duas formas principais de reconhecimento, a via direta e a via indireta. Na via direta, as células T do receptor reconhecem diretamente as células do MHC presentes no enxerto. Isso provoca uma resposta imunológica forte e rápida. Já na via indireta, as moléculas do enxerto são processadas por células apresentadoras de antígenos do receptor, que depois apresentam fragmentos dessa molécula em seus próprios MHCs das células T. Em ambas as vias, a ativação da célula T geralmente acontece no glândulo linfático que drena o local do enxerto, onde chegam as APCs que migram do tecido transplantado. Reconhecimento direto dos haloantígenos, que é o MHC. No reconhecimento direto, as células T do receptor reconhecem diretamente o MHC do doador, sem precisar de processamento. Isso ocorre porque os TCRs têm afinidade natural por MHC e essas células escapam da seleção negativa do timo. Essa ativação é muito forte, né? Cerca de 2% das células T reagindo ao MHC, no doador. Tanto a célula CD4+, quanto a CD8+, podem ser ativadas. O reconhecimento indireto. No reconhecimento indireto, as APCs do receptor capturam em processo o MHC do doador, apresentando peptídeos em MHC próprio. Isso ativa principalmente as células TCD4+, mas também pode ativar a TCD8+, por apresentação cruzada. Essa via é mais lenta, mas contribui para a rejeição crônica, sendo observada após o transplante. As funções ativadoras e efetoras, né? Quando o linfócito T reconhece os haloantígenos do enxerto, eles ativam e se multiplicam e se tornam células afetoras, que causam rejeição. A ativação começa nos glândulos linfáticos, próximo ao enxerto, por duas vias, né? A via direta, que é as células dendríticas, e a via indireta, que é as APCs do receptor. Esses linfócitos, eles migram para o enxerto e iniciam a destruição. Além disso, as células T de memória já existiam antes do transplante. Reação mista de linfócitos. Ele é um experimento usado para estudar como as células T reconhecem e reagem contra a molécula de MHC. Eles possuem alelos, né, de MHC diferentes. E as células T de um indivíduo vão reconhecer as moléculas de MHC de outros como estranhas e se proliferar, né, entre 4 a 7 dias. Esse é um exemplo clássico de haloreconhecimento direto. Para facilitar a análise, pode-se fazer uma MLR unidirecional. Uma das populações celulares é tratada com radiação ou fármacos para impedir a proliferação. Assim, essas células funcionam apenas como estimuladoras e a outra população como responsiva, né? A função efetora das células. As células T, elas reconhecem os haloantígenos dos enxertos e se ativam e contribuem para a rejeição de duas formas principais, né? A TCD4+, e a TCD8+. Essa rejeição aguda está mais associada à via direta e a rejeição crônica é sustentada pela via indireta como inflamação presente. Ativação de células B haloenritivas e produção de haloanticorpos. Os anticorpos também participam dessa rejeição de enxertos. A maioria dos anticorpos de alta afinidade é produzida com a ajuda de células T auxiliares, que ativam as células B haloantígenas.
Essa célula B reconhece as moléculas do MHC doador e processam. Os principais alvos desses anticorpos são as moléculas de HLA do doador. Uma vez ativados os anticorpos, eles ativam o complemento e estimulam neutrófilos, macrófagos e células NK. Como o ILA é expresso nas moléculas endotilas, o principal dano ocorre na vascularidade do enxerto. Olá, hoje eu vou falar sobre padrões e mecanismos de enxertos. A rejeição do enxerto é uma resposta imunológica mediada principalmente por células T. Todos os receptores do alloenxerto estão em risco de rejeição ao enxerto. O sistema imunitário do receptor, ele reconhece o enxerto como um estranho e tenta destruí-lo. Os receptores de enxertos que contêm células imunitárias têm risco da doença enxerto hospedeiro, onde as células imunitárias do doador atacam o tecido receptor. E aí nós temos 3 padrões histopatológicos, que são chamados de hiperagudo, agudo e crônico. A rejeição hiperaguda ela é caracterizada pela oclusão trombótica da vasculatura do enxerto, que começa dentro de minutos a hora após vasos sanguíneos do hospedeiro serem anastomosados aos vasos do enxerto e é mediada por anticorpos pré-existentes na circulação que se liga aos antígenos endoteliais do doador. Por que ela ocorre isso? Ela ocorre porque o corpo da pessoa que recebeu o transplante, ele já tem anticorpos prontos, pré-existentes, que vai reconhecer o enxerto como algo estranho. E aí esses anticorpos atacam imediatamente os vasos sanguíneos do órgão transplantado. E aí os anticorpos ativam o sistema complemento, que é um sistema de defesa do corpo, que leva à formação de coágulos de sangue nos pequenos vasos do órgão transplantado, aonde vai bloquear o fluxo sanguíneo, que causa a morte do tecido do órgão. E aí o órgão transplantado falha e imediatamente precisa ser removido. Aí nós também temos a rejeição aguda, que é um processo de lesão do parênquima e dos vasos sanguíneos do enxerto mediada por células T aloreativas e de anticorpos. Diferente da rejeição hiperaguda, que acontece quase imediatamente, aqui os anticorpos ainda não estão prontos, E a rejeição aguda, ela ocorre porque o sistema imunológico cria uma nova resposta contra o órgão novo. E aí nós temos a rejeição aguda mediada por anticorpos, que é onde os aloanticorpos causam rejeição aguda por ligação a aloantígenos, principalmente as moléculas de HLA, e em células endoteliais vasculares, causando lesões endoteliais e tromboses intravascular que resultam na destruição do enxerto. E aí o corpo começa a produzir novos anticorpos contra o órgão, e esses anticorpos se ligam às células dos vasos sanguíneos do órgão, principalmente as moléculas HLA, e isso causa danos nos vasos, causam coágulos e, se não for tratado, a perca do órgão. E nós também temos a rejeição crônica, onde a principal alteração é nos vasos sanguíneos que alimentam os órgãos, que onde as paredes internas dos vasos vão ficando mais espessas devido à proliferação de células e substâncias, e com o tempo isso fecha os vasos sanguíneos e diminui o fluxo de sangue, onde causa a falta de oxigênio e nutrientes, o que leva à morte de partes do órgão e à formação de fibroses. As alterações arteriais são chamadas de vasculopatias do enxerto ou as aterosclerose acelerada do enxerto. A vasculopatia do enxerto ela é frequentemente vista em falhas cardíacas e aloenxertos renais que podem se desenvolver em qualquer transplante de órgão vascularizado no prazo de 6 meses a 1 ano depois do transplante. Os mecanismos possíveis subjacentes às lesões vasculares oclusivas da rejeição crônica é a ativação de células T aloreativas e a secreção de citocinas que estimulam a proliferação de células musculares lisas vasculares. Agora, nós vamos falar sobre a prevenção e o tratamento de rejeição de aloenxertos. Se o receptor de um aloenxerto tem um sistema imunológico totalmente funcional, o transplante quase invariavelmente resulta em alguma forma de rejeição. E
E hoje nós temos algumas estratégias utilizadas na prática clínica e modelos experimentais para evitar ou retardar a rejeição. E a mais comum delas é a imunossupressão geral e a redução da força da reação alogênica específica. No transplante humano, por exemplo, a principal estratégia para reduzir a imunogenicidade do enxerto tem sido minimizar as diferenças halogênicas entre o doador e o receptor. E aí foram feitos, vários testes clínicos de laboratórios para reduzir o risco dessa rejeição imunológica do enxerto. Aí fazem tipagem sanguínea ABO, determinação de alelos de HLA, o que a gente chama de tipagem de tecido, a detecção dos anticorpos pré-formados no receptor, que reconhece o HLA e outros antígenos representativos da população doador, e a detecção de anticorpos pré-formados do receptor, que se liga aos antígenos dos leucócitos de um doador identificado, que a gente chama de prova cruzada. E nós temos alguns tipos de tratamentos. Nós temos os imunossupressores, onde os imunossupressores controlam a rejeição de enxertos e são primariamente responsáveis pelo sucesso do transplante. Entretanto, suprimem todas as respostas imunológicas e contribuem para muitas das complicações após o transplante. E os imunossupressores devem ser mantidos por longos períodos após o transplante, mas as altas doses iniciais podem ser reduzidas algumas semanas após o procedimento, mantendo as doses indefinidamente, a menos que ocorra algum tipo de rejeição. Nós também temos o sirolimus, que é um fármaco imunossupressor, que é o fármaco imunossupressor rapamicina, onde ele inibe a proliferação mediada pelo fator de crescimento das células T, que codificam citocinas tais como a IL-2. Nós também vamos ter os antimetabólitos, que são toxinas metabólicas que matam as células T em proliferação, são utilizadas sem combinação com outros fármacos para tratar a rejeição do enxerto. Esses agentes, eles inibem a proliferação de precursores de linfócitos durante a sua maturação e também destroem células T maduras em proliferação que tenham sido estimuladas por aloantígenos. Nós também temos o bloqueio coestimulatório, que são fármacos que bloqueiam vias de coestimulação de células T, que reduz a rejeição aguda do enxerto. E a base racional para o uso desse tipo de fármaco é para impedir a entrega dos sinais de coestimulação necessária para a ativação das células T. Nós também temos os fármacos visando aloanticorpos e as células B aloreativas. Nós também utilizamos os anti-inflamatórios, os agentes anti-inflamatórios, especificamente os corticoides, que são frequentemente utilizados para reduzir a reação inflamatória dos aloenxertos nos órgãos. E nós também usamos a ALG e a ATG, que é a imunoglobulina imunossupressoras, que temos a ALG, que é a globulina antilinfocitária, e a ATG, que é a globulina antitimócitos, E a ALG e a ATG, elas suprimem a imunidade celular e preservam a imunidade humoral, que pode ser utilizada em associação com outros imunossupressores para permitir a redução das doses desses fármacos para doses menos tóxicas, E a utilização da ALG e da ATG é para controle de episódios agudos de rejeição, para melhorar a taxa de sobrevida dos enxertos, E a utilização na ocasião do transplante pode diminuir a incidência de rejeição e permitir o início mais tardio de ciclosporina, aonde vai reduzir a sua toxicidade. E por último, nós temos a irradiação. A irradiação de um enxerto, no local dos tecidos receptores ou de ambos, pode ser utilizada para tratamento de rejeição de transplantes de rim, quando outros tratamentos foram ineficazes, como os corticoides, como as globulinas. E aí a irradiação linfocitária total, ela suprime com segurança a imunidade celular, que inicialmente por estimular células T supressoras e mais tarde ela vai reduzir, ela pode ter a deleção clonal de células reativas e antígenos específicos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o transplante xenogênico. O transplante xenogênico,
ele é feito entre as espécies, que é o transplante de órgãos, né, de animais para o ser humano. Porém, esse tipo de transplante, essa opção ela é bastante limitada. Mas por que é tão difícil esse transplante? Bom, quando você faz um transplante de órgão, existe a chance do corpo rejeitar esse transplante, porque o nosso corpo ele possui um sistema imunológico que é responsável por atacar qualquer corpo estranho que entre dentro do nosso organismo. E o transplante, ele não deixa de ser um corpo estranho. O nosso sistema imunológico, ele reconhece as proteínas e açúcares ali que estão ao redor das células e detecta que é algo externo e não do nosso próprio corpo, o nosso próprio órgão. Então, ele ataca, gerando uma resposta imunológica. No caso do transplante dos porcos, na superfície das suas células existe uma molécula que ela é conhecida como galactose, alfa-1,3 galactose ou alfa-gal, e quando esse órgão é transplantado, esse ataque ele é muito forte e acaba gerando uma rejeição hiperaguda. E o mais próximo, talvez, de fazer dar certo seria entre espécies semelhantes, como os primatas, né, os chimpanzés. Mas tem toda uma questão que é ética e moral através disso. E outro fator que impede também seria por causa de questões anatômicas, como o tamanho do órgão, por exemplo, que são desses primatas que não combatem contra o ser humano. E, porém, com o porco, essa questão anatômica do órgão, ela já é diferente, porque o órgão do porco, a questão anatômica do tamanho dele, ele já é mais semelhante com o do humano. Anos atrás já teve... já foi muito pesquisada essa questão do transplante entre os órgãos, né, de animais para os seres humanos, e já teve uma vez que foi bem sucedido, alguns anos atrás aí, porque eles descobriram que essa molécula que fica na superfície das células do porco, do animal, a alfa-gal, ela também, quando um ser humano ele ingeria uma carne vermelha, por exemplo, ele tinha uma alergia, porque nessa carne estava presente essa molécula alfa-gal. Então, os pesquisadores, eles tentaram fazer uma forma de poder isolar essa proteína da carne, e através desse isolamento, eles conseguiram fazer porcos geneticamente modificados, né, sem essa molécula alfa-gal na superfície das suas células. Então foi possível realizar esse transplante. Então, assim, sabemos que é complicado essa questão do transplante ainda não ser tão viável, né, mas futuramente, né, por exemplo, hoje já estamos no ano de 2025, a medicina está bastante avançada, né? Então, quem sabe futuramente a gente não possa obter sucesso com mais clareza nessa questão do transplante xenogênico. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da transfusão de sangue, que é também um transplante. Bom, a transfusão sanguínea ela é uma forma de transplante em que o sangue ou as células inteiras de um indivíduo ou mais indivíduos, eles são transferidos via intravenosa para a circulação do outro indivíduo.
elas são realizadas, na maioria das vezes, para substituir o sangue que foi perdido ou por hemorragia ou por corrigir algum defeito causado pela produção inadequada de células sanguíneas que podem ocorrer em inúmeros tipos de doenças. E se esses indivíduos eles receberem hemácias expressando um antígeno-alvo, os anticorpos pré-existentes, eles ligam-se às células transfundidas e isso pode provocar reações de transfusão e que podem ser fatais. Bom, e para isso nós precisamos entender como funciona o sistema BO e o fator RH. Bom, na superfície das hemácias, que são as células do sangue, chamadas hemácias, podem existir proteínas chamadas de antígenos, de antígeno. E existem dois tipos dessa proteína. Uma proteína do tipo A e do tipo B. Algumas pessoas, ela têm lá na superfície das suas hemácias o antígeno. E quando ela tem um antígeno do tipo A, nós dizemos que essa pessoa é do tipo sanguíneo A. Quando ela apresenta o antígeno B na superfície das suas hemácias, nós dizemos que essa pessoa é do tipo B. E quando lá na superfície das hemácias, um tipo de pessoa ela apresenta tanto o antígeno A quanto o antígeno B juntos na mesma hemácia, nós dizemos que essa pessoa ela é do tipo sanguíneo AB. E podem ocorrer em algumas pessoas delas não terem na superfície das suas hemácias esse antígeno. Então nós chamamos o tipo sanguíneo dessa pessoa do tipo O. Então, se a pessoa que é do tipo A, ela vai produzir ali um anticorpo do tipo o antígeno B. Essa pessoa que é do sangue B, ela produz anticorpos contra o antígeno A. E quando a pessoa é do sangue AB, que ela tem dos dois antígenos ali nas suas hemácias, ela não vai apresentar nenhum anticorpos, nem contra A, nem contra B. E já o tipo O, ele produz um anticorpo contra o antígeno A e o antígeno B, os dois antígenos. Bom, e sobre o fator RH? O fator RH, ele também tem a ver com uma proteína na superfície das hemácias, né? Que é a proteína RH ali. Então, se uma pessoa ela tem essa proteína na superfície das suas hemácias, nós dizemos que essa pessoa, o fator RH dela é positivo. E agora, se ela não apresentar essa proteína na superfície das hemácias, nós dizemos que o fator RH dela é negativo. Então, assim, na transfusão de sangue, não se pode, tem que haver a compatibilidade sanguínea. Não pode fazer uma transfusão de sangue de uma pessoa do tipo B, por exemplo, na pessoa do tipo A, porque esse sangue não são compatíveis, e quando eles se juntam, ocorre ali uma série de fatores que prejudicam essa pessoa, podendo ser fatal e levar até a morte. Oi, meu nome é Rania e eu vou finalizar falando um pouco sobre transplante hematopoético de célula-tronco, também conhecido como transplante de medula óssea. É um procedimento médico utilizado para substituir células-tronco defeituosas ou destruídas por células saudáveis, que podem regenerar a medula óssea e restaurar a produção normal de células sanguíneas. O que são essas células-troncos hematopoéticas?
São células imaturas, encontradas principalmente na medula óssea, mas também no sangue periférico e no sangue do cordão umbilical. Elas têm a capacidade de transformar em todos os tipos de sangue das células, em todas as células do sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Para que o transplante é indicado? O transplante ele é indicado principalmente em doenças que afetam a produção de células sanguíneas, como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, anemias graves, doenças hereditárias, como talassemia ou imunodeficiências. Tipos de transplante. Autólogo. O próprio paciente doa suas células tronco antes de receber a quimioterapia e a radioterapia. Alogênico. As células tronco vêm de um doador compatível, irmão, parente ou um doador voluntário. Singênico. Doador é um irmão gêmeo idêntico, mas o caso é muito raro. Etapas do transplante. Condicionamento. Quimioterapia para destruir as células doentes e preparar o organismo para receber o enxerto. Segunda fase. Infusão. As células tronco são infundidas por via venosa. Terceira parte, pegada. É o momento em que as células tronco se alojam na medula e começam a produzir células sanguíneas novas. E a quarta parte e última, o pós-transplante. Fase crítica com risco de infecção, rejeição ou complicações, como a doença do enxerto contra o hospedeiro. Riscos e complicações do transplante. Infecção, sangramento, rejeição e a doença do enxerto contra o hospedeiro. Apesar disso, esse tipo de transplante pode representar a única chance de cura para muitas doenças hematológicas e oncológicas. É um procedimento complexo, mas com taxa crescente de sucesso devido aos avanços da medicina. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada para quem assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha. Tchau!